Fala pessoal, boa tarde, beleza? Bom, vou gravar esse vídeo porque eu não encontrei nenhum vídeo no YouTube falando de configuração de NAT usando FW no Ubuntu. Eu já separei a lista de vídeos dos serviços que a gente tratou, os serviços que a gente vai tratar ainda na próxima aula. Mas configuração de firewall do FW com NAT, fazendo NAT com FW, eu não encontrei nada no YouTube. Então eu vou gravar para vocês aqui. Vou instalar duas máquinas virtuais, um Ubuntu Server e um Ubuntu Desktop, e vou fazer a configuração aqui para vocês. Me deixa fazer a instalação dos sistemas operacionais e eu já volto. Bem, galerinha, deu aí 1h20 quase, um pouco mais. Eu consegui instalar o Ubuntu Server e o Ubuntu Desktop. As configurações, como que eu fiz? O Ubuntu Server, padrãozinho lá, né? 2 GB de RAM, um HD aí de 128 GB, e eu habilitei 3 placas de rede. Fiz um pouco diferente do nosso cenário em sala de aula. Quando eu trabalho em casa, que eu sei o que eu tô fazendo, não tem que explicar muito, eu prefiro fazer dessa forma. Eu mantenho uma rede NAT, para mim tem internet na minha máquina virtual. Eu tenho uma rede interna, que essa máquina vai fazer a comunicação com a rede interna, com as máquinas virtuais dentro do meu computador. E meu último adaptador, ele é a placa exclusiva com hospedeiro. Então eu faria a conexão SSH no meu servidor através dessa placa de rede, dessa conexão, tá? Então tenho rede interna, tenho rede com internet e eu tenho a conexão do SSH, beleza? O desktop, padrão de desktop também, eu tenho 4 de RAM, tenho os mesmos 128 lá do HD e também só rede interna. Ele não tem mais nenhuma rede conectada. Então ele vai receber a internet lá no Ubuntu Server, que vai fazer a função de NAT, beleza? Vou iniciar o Windows Server, perdão, o Ubuntu Server. E o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou atualizar o sistema. Eu vou pausar o vídeo e já volto. Bem, galerinha, já iniciei meu servidor. Tenho as minhas 3 placas de rede, as minhas 3 interfaces, IMP03 e IMP08. A 3 é a NAT, a final 8 é a rede interna, que tem o IP estático lá, IP fixo 10.0.0.254. E a minha IMP010 é a host only, é a que tem conexão direta com a minha máquina física. Então, PIN 92.168.56.103 é minha máquina física. Perdão, minha máquina virtual. Então, farei conexão. SSH, Senac. 2.168.56.103. Vai confirmar lá. Confirmando os computadores. Fazendo com reconhecimento. A senha padrão zona do Senac aluno 23. E estou conectado SSH no meu servidor. Beleza. Primeira coisa, eu preciso atualizar o sistema. Então eu tenho aqui 48 atualizações que eu preciso atualizar, que já sei que tenho que atualizar. Então, comando sudo apt update 2 vezes comercial, bem como o Ângelo me lembrou na aula passada. Sudo apt upgrade traço y. Traço y ele vai dar o yes. Quando a gente dá um upgrade, ele fala tem que atualizar esse tanto de software. Você concorda? Ao invés de dar o sim, eu já dou o sim aqui, entendeu? Vou pausar o vídeo, finalizando aqui a atualização, eu já volto. Beleza, sistema atualizado. O ideal, por mais que o Linux não peça isso, o ideal é a gente reiniciar o computador. Tomando reboot, ele reinicia a máquina virtual, o Linux no caso. Mas antes de reiniciar a máquina, uma outra ação muito boa é a gente limpar os pacotes sobressalentes, pacotes que não são mais utilizados, dependências que não estão sendo mais usadas, ou mesmo pacotes de instalação que não foram completados.
três comandinhos simples: apt auto remove, também tem o apt auto clean e também tem o apt clean. Então, apt auto remove, apt auto clean e apt clean. Ele limpa os pacotes. Se eu desse um menos y, ele também pediria. Ele pularia essa parte de confirmação e fala que tem dois pacotes que já estão legados, que já não estão fazendo utilidade no meu sistema. Então ele pode limpar esses pacotes. E, claro, formateia a máquina agora, mas uma máquina que já está em produção há um tempo, ele acaba juntando mais softwares, mais dependências, que vão só ocupar espaço e provavelmente alguns processamentos se estiver rodando em algum serviço. Vou reiniciar a máquina e já volto mais uma vez. Beleza, meu sistema voltou. Só corrigindo, eu escrevi reboot, faltou eu dar um sudo reboot. Então, sudo reboot, perdi a conexão SSH e o computador reiniciou. Vou me conectar de novo lá. Senha 1, 2, 3. Ele fala que já não tem mais nenhum pacote a ser atualizado. Está tudo ok. Então, para a gente configurar um NAT, a gente vai usar o firewall, o FW. Então, por padrão, o FW ele vem desabilitado. Beleza? A primeira coisa que a gente tem que fazer: sudo FW alô SSH. Dessa forma, eu fiz o mais genérico possível. Estou permitindo o protocolo de SSH, o serviço de conexão remota, linha de comando, de qualquer computador para qualquer computador. Então, a gente trabalhou em sala de aula especificando de qual computador para qual computador. A gente foi afinando algumas regras. Nesse caso, simplesmente habilitei o SSH. Vamos ativar o FW, sudo FW enable. Ele vai confirmar, avisando que estou em conexão remota e perguntando se eu posso prosseguir com isso. Ele me deixa prosseguir. Se eu der um status mais uma vez, eu tenho ele ativo e eu tenho permissão na porta 22 do TCP/IP, que é onde o SSH vai trabalhar. O que nós queremos ver aqui é configurar o roteamento de redes, tá? Então nós temos 3 arquivos que a gente precisa editar. Não se eu lembro todos os arquivos de cabeça. O primeiro arquivo ele está dentro de etc default. Então dentro da pasta etc tem a pastinha padrão default. Dentro dessa pasta tem um arquivo chamado UFW. Em UFW nós temos que mudar a política padrão de forward, que é o de roteamento, de drop para accept. Lembrando, o caixa alta precisa manter, então fazer minúsculo não vai dar certo. Então, accept, tudo maiúsculo. Ctrl X, eu estou fechando o arquivo. Como teve alteração, ele pergunta se eu quero salvar a modificação, Y para sim, e pergunta qual é o nome do arquivo que eu quero salvar. Eu quero manter o mesmo nome, então é só apertar Enter. Primeira alteração feita. Vou voltar para a pasta ITC e dentro dela eu vou para a pasta UFW. Dentro da pasta UFW tem alguns arquivos. Eu preciso mexer no arquivo systemctl e também no arquivo beforerules. Primeiro o systemctl é mais simples. Então sudo nano systemctl.conf. Nesse arquivo eu simplesmente preciso descomentar essa linha. Essa linha ela tem que fazer efeito na configuração do FW. Eu tenho que dizer que o serviço de IP forward ele vai estar funcionando. Se eu quiser desabilitar o serviço de IP forward, eu só coloco um 0 aqui. Eu não preciso alterar, comentar a linha. Colocando um 0 já é o suficiente. Então eu quero que ele funcione, então deixo 1. Mesma coisa, Ctrl X para sair, Y para salvar, Enter para confirmar o nome. Segundo arquivo, o terceiro arquivo que a gente vai configurar, o beforerules. Em beforerules nós temos que criar a tabela de NAT. Temos a tabela de filtro,
Ela começa aqui em Filter, em asterisco Filter, e ela vai terminar lá embaixo em Commit. Abre e fecha em Commit. Então se eu fizer em cima, se eu fizer embaixo, indiferente. O NAT não necessariamente tem que estar antes do filter ou depois do filter. Eu prefiro fazer ele aqui, tá? Commit. A única regra que eu preciso fazer aqui, eu tenho que adicionar uma nova regra. Então eu estou adicionando uma nova regra em post routing, na chain post routing, é uma estrutura lá do iptables. Então após fazer o roteamento, essa regra vai entrar em execução. Eu nas aulas eu coloquei um "-s" de source, de origem. Então da onde está vindo esse pacote? Pensando num cenário em que o Ubuntu tem algumas redes internas conectadas, eu não precisaria colocar todas as redes que eu fosse fazer o roteamento. Então eu não preciso colocar a origem, da onde vem o pacote. Só um "-o" já é suficiente, que é a saída, para onde esse pacote está indo, não importando de onde ele vem. Se a saída for direcionada para EMP0S3, que é a minha rede NAT, a minha rede que tem internet, tá? Eu vou fazer o que? Eu vou fazer a ação masquerade. Então, vou adicionando uma regra na chain após o roteamento, aonde esse pacote estiver saindo para EMP0S3, ele faça o mascaramento. Ctrl X, Y, Enter. E eu vou atualizar o meu UFW. Sudo FW reload. Firewall atualizado, confirmando a forma que ele está feito. O FW status verbose. Agora eu tenho a regra do SSH configurado. Eu tenho os roteamento de internet de redes configurado e todo o pacote que sair do meu firewall eu vou permitir, regra padrão, beleza? Aqui do meu servidor eu tenho acesso ao google.com, eu consigo ter acesso à internet sem problema nenhum. Eu vou pausar o vídeo, ligar a minha máquina cliente e já volto. Beleza, liguei aqui o meu desktop, Ubuntu Desktop, só para confirmar as configurações. Aqui em cima, nas configurações de rede, rede cabeada, deixa ele abrir aqui. Eu já fiz a configuração manual da minha rede. Então nas configurações da rede, aqui em IPv4, coloquei IP estático nele, final 10, na rede /24, falando que o servidor de saída dele, o gateway dele, é o meu Ubuntu Server. O DNS que vai resolver nomes é o próprio DNS do Google. Então ele vai ter que sair para a internet para fazer essa busca, fazer essa pesquisa. Então, primeira coisa que eu preciso fazer, abro o terminal aqui dentro, Ctrl Alt T, ele abre o terminal de forma em atalho aí, ou você pesquisa aqui no menu de aplicativos dele por terminal, tá? As duas coisas funcionam. Então, primeira coisinha, IP espaço A, confirmo o meu endereço de IP. Eu vou dar um ping em 10.0.0.254. Eu encontro o meu servidor sem problema nenhum. E eu vou dar um ping google.com. Ele encontra o Google sem problema nenhum, tendo somente a conexão rede interna. Quem está fazendo o roteamento para ele é o servidor. Aqui de dentro, por exemplo, eu consigo dar um apt update e um sudo apt upgrade sem problema nenhum. Digitei errado aqui, update, digitei errado. Ele faz a atualização para mim. Ele busca na internet, faz as atualizações, baixa os pacotes. E é isso, galerinha. Espero que esses vídeos ajudem vocês aí. Sábado que vem é com vocês. Darei o suporte caso for necessário. Abraço, boa semana a todos aí.